Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo no canal Desafio de Educar. E esse assunto que nós vamos abordar essa semana, com certeza, deixa muitos pais de cabelo em pé. E, em alguns momentos, essas situações também acontecem com você, professor, no meio de uma disputa, de uma aula, birra de criança. Como devemos agir? Por que elas acontecem? Como os pais podem resolver essas questões? Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá e se inscreva. Se você já é inscrito, não se esqueça, ao final do vídeo, dê o seu like para que a gente possa então produzir mais conteúdo para você. Você também pode deixar sugestões. Esse assunto da birra da criança é um assunto que é corriqueiro aí para quem tem filhos, não é verdade? Quem nunca viu uma cena de birra e que tenha ficado ali olhando de lado, principalmente em locais públicos? Por que essa criança tem esse tipo de comportamento? O que ela de fato quer transmitir quando ela faz essas birras, né? Constrangendo os pais que ficam nesse fogo cruzado sem saber muitas vezes o que fazer e com uma série de dúvidas, né? Inclusive de como pode resolver tal situação de uma forma muito saudável. Bem, eu como mãe também não posso deixar de dizer que já passei por situações de birras. E o lado bom disso é que isso tem um período, né? As birras elas acontecem com frequência de 1 aninho até os 6 anos de idade. Claro que depois ela deixa de acontecer e aí passam a ter outros comportamentos. Por que as crianças fazem birras? A gente tem que ter conhecimento das situações, né, que envolvem os nossos filhos. E eu confesso a vocês que, embora seja da área da educação, com as minhas filhas, nem sempre acontecia. A mais velha, confesso a vocês que foi um pouco mais tranquilo, mas a mais nova, ela tinha sim alguns episódios de birra. Esses episódios eles acontecem de 1 a 3 anos de idade, com força total. Após esse período, até os 6 anos, ela pode ou não acontecer. E isso se dá por quê? Porque a criança não tem controle sobre as suas reações, os seus impulsos, certo? A birra, ela nada mais é que uma descarga do nosso cérebro de adrenalina e cortisol. E são relacionadas a situações estressantes, como fome, cansaço, frustração, talvez exposição a um ambiente que ela não esteja à vontade. Então, é bom que a gente se atente a isso, porque muitas vezes a gente pode estar colocando a criança também nessa situação estressante. E aí a gente não entende quando a criança explode. Confesso a vocês que quando a minha tinha essas birras, e claro, eu não arredava o pé, né? Agia de uma forma que ela não queria, isso virava um choro e era tão comprovada essa questão da descarga, né? De adrenalina, de cortisol, que ela depois entrava em cansaço e acabava dormindo, de tanto que aquilo foi estressante para ela naquele momento. A birra, ela nada mais é do que uma demonstração clara de que a criança está começando a perceber as suas vontades, os seus desejos, a sua personalidade começa ali a aflorar. Então, se ela não quer mais comer aquele biscoito, se ela não quer trocar de roupa, se ela não quer tomar banho,
ou se ao contrário, se ela quer tomar banho, se ela quer comer um tal biscoito e você não quer dar, enfim, tudo isso vira uma situação que pode gerar uma birra. Claro que se isso for frequente, a criança pode estar sim passando por alguma questão na escola ou alguma questão com ela, que é bom a gente observar. E às vezes até com relação à alimentação. A criança pode ficar mais irritada, porque não está se sentindo bem, não consegue identificar a causa, e aí vem a birra. E por isso é importante que a gente saiba lidar. Já sabemos, né, que tem aí 2 tipos de reações básicas que acontecem com os pais. Como você reage à birra do seu filho? Eu confesso a você que eu ficava bem chateada, mas adotei uma conduta que resolveu. Mas nem todo mundo se dá conta disso, e às vezes até por estar em locais públicos, as pessoas se sentem um pouco constrangidas, do tipo, o que as pessoas vão pensar, olha o escândalo, né? E aí a gente identifica que ou os pais são permissivos demais, esse que fica constrangido, que não quer bater de frente com o filho, principalmente porque está ali em público e fica uma situação desagradável. E aí ele vai gerando nessa criança, quando ele não resolve a situação e acaba cedendo à vontade da criança, ele passa a gerar uma criança extremamente irritadiça, desobediente, porque ela acaba descobrindo que através deste comportamento ela consegue as coisas. E aí, cada vez mais, vai ficar difícil controlar essa criança ou mostrar a ela que esse comportamento não é adequado, porque a gente se sente culpado e a criança percebe. Então, essa é uma das formas. Os pais que são permissivos. E certamente o resultado disso não será nada bom. Do outro lado, nós temos os pais que têm uma reação abrupta, né? Eles ficam chateados, raivosos, brigam, são duros com as crianças, agem de forma severa e carregam junto com todo esse sentimento que ele tem diante da birra da criança, uma punição. E aí a criança é punida por ter tido aquele comportamento, ela se sente desrespeitada, ela vai realmente querer o tempo inteiro afrontar e impor a vontade dela, e aí vai virar um duelo aí entre pais e criança. E isso não vai também fazer bem a criança. Se a gente entende que isso é um período que faz parte do desenvolvimento infantil e do amadurecimento da criança, por ela não ter ferramentas para controlar esses impulsos, então nós devemos agir de uma outra forma. E aí você pode me perguntar, mas Simone, como é que a gente pode lidar com a birra de uma forma saudável, sem sermos permissivos ou punirmos a criança numa explosão de raiva? Bem, já entendemos que esses extremos não vão funcionar e vão acarretar num problema grande para você. E para você, professor, também. Então, qual seria a melhor atitude? Inicialmente, ignorar a birra da criança. Se você está num ambiente público, né, e que realmente a gente fica constrangido, isso não tem quem diga que não, porque fica. Vai se afastando da criança, deixa ela perceber que ela está ficando sozinha com aquele comportamento. Imediatamente ela vai parar com aquela atitude e vai buscar você, porque é com você que ela se sente segura. E aí é a hora de se pegar a criança e conversar. Ou você pega no colo de uma forma acolhedora, ou você se abaixa também e olha nos olhos da criança e conversa com ela, tentando mostrá-la
que esse tipo de comportamento não vai trazer bons resultados e que não é assim que a gente resolve uma coisa ou uma situação. Outra coisa também que você pode fazer e que muitos pais fazem é tentar distrair a criança da situação a qual ela está ficando estressada, desviar a atenção dela para uma outra coisa que você sabe que ela pode vir a se interessar, e certamente essas birras também não ocorrerão. O importante é que a criança entenda que esse comportamento não é legal. Você também pode, quando ela estiver fazendo uma birra, fazê-la observar as pessoas à sua volta e ver se as pessoas estão agindo daquela forma. Olha só, as pessoas estão olhando para você. Olha só, elas estão fazendo isso. Certamente a criança vai parar ali, mesmo que você perceba que ela não está olhando, mas ela está percebendo à sua volta que as pessoas não têm aquele tipo de comportamento. Isso não é uma varinha mágica, não é de uma hora para outra. A gente tem que ter uma constante e ela vai compreender que não é assim que a gente resolve as questões e vai aprender cada vez mais a se controlar e a resolver as situações de uma forma diferente. Alguns pais, pensam em castigar a criança ou repreender a criança de alguma forma para que ela entenda que aquela atitude não foi correta após a conversa. Acho que a gente tem que ficar atento para que esses castigos não sejam algo que a criança não compreenda. Ela é muito pequena, não vai ter efeito. Mas, dependendo da idade, eu acho que a gente pode ter sim um castigo de forma adequada e que ela entenda que é por conta daquele comportamento e que aquele comportamento não foi legal. Mas eu acho que funciona melhor quando a gente tenta prevenir determinadas situações, levar uma criança a uma festa onde ela já está cansada e que ela não dormiu e que você sabe que a criança com sono fica irritadiça, você está colocando a criança numa situação e se colocando nessa situação difícil também. Levar a criança para um passeio muito longo, sem ter ali um biscoito, uma água, alguma coisa que ela possa se alimentar quando ela tiver fome, também não é o mais indicado. Se você vai fazer um passeio que tem algumas restrições, converse com a criança antes, previna a situação, explique como funciona. Acho que essas condutas funcionam bastante e já vão minimizar essas birras. Claro que cada criança reage de uma forma, cada criança acorda de um jeito, naquele dia ela está mais irritada, no outro ela está menos, mas também cabe a nós, como adultos, orientá-las. O que adiantou muito com a minha era que a gente conversava muito e eu sabia exatamente algumas situações que podiam ser o gatilho da birra. E aí eu conversava antes ou evitava algumas situações e trabalhava preventivamente. E isso foi um divisor de águas. Acho que nós pais temos que ter aí essa sabedoria. Não adianta a gente se sentir culpado e permitir, não adianta a gente explodir e punir a criança por tal comportamento se ela está ali naquele momento em pleno desenvolvimento da infância e ela precisa sim de ferramentas para lidar com essas questões. E aí entra a educação socioafetiva, que a gente tem ouvido falar tanto, que muitas escolas hoje trabalham, que é exatamente identificar a situação e resolvê-la da melhor forma possível. Então, junto com seu filho, você pode também evitar a birra, entendendo que ela faz parte desse processo de desenvolvimento infantil. Um grande beijo
Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like para que a gente possa continuar trazendo conteúdos bem legais. Sugira alguns também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.